pessoal, que é bem voltado ao empregador. Aline, Paula e Ariston, só baixem a mão, que eu fico sempre achando que vocês querem perguntar, tá? Professora, aqui para mim aparece que já está baixado, eu não sei mais o que faço para Pronto, a Aline já resolver. foi. Falta só a Paula e o Ariston. Então, vamos lá. Já baixei também, professora. Pronto, agora foi, Ariston, só a Paula agora. Quando a gente fala de empregador, né, o empregador ele tem um papel muito importante na relação de trabalho, de emprego, né? O empregador é ele que presta a sua atividade, o seu centro, o seu estabelecimento para que seja desenvolvida uma atividade empresarial. Então, ele é muito importante. Eu só posso falar que tem empregado porque existe empregador. Por isso que o empregador ele precisa ser bem visto pela área trabalhista. Aquele pensamento que se entra com uma ação trabalhista e o empregador sempre vai perder, não é o pensamento correto. A Justiça do Trabalho, ela se preocupa, sim, com o empregador. É óbvio que ele tem aí um risco no seu empreendimento. É ele que assume os riscos da atividade econômica, né? É o que a gente chama princípio da alteridade. Lembram sobre isso? Já falamos sobre esse princípio. Princípio da alteridade é aquele princípio que diz que é o empregador que conduz, ele que direciona, ele que tem os riscos da atividade econômica, ele que admite, ele que assalaria, ele que dirige a prestação pessoal do serviço, ele que dita as regras, as normas, tá? Então, quando se fala de artigo 2º, é importante sempre ter essa preocupação de ver o empregador também como um polo muito importante, na verdade, imprescindível para a relação de emprego. Para termos empregados no mercado de trabalho, valorizados, recebendo aí de forma justa, precisamos de um empregador economicamente forte para isso. E aí, quando a gente fala do artigo 2º, ele fala assim, artigo 2º, equiparam-se ao empregador, para todos os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Quem admite trabalhador como empregado, ou seja, com todos aqueles requisitos do artigo 3º ali vinculados, ele vai ser empregador. Paula, quer perguntar? Paula, não, né? Vou desconsiderar. Pronto. Eu já deixei a mão aqui. Ok. Quando a gente fala de empregador, pessoal, ele tem alguns poderes que são típicos do empregador. A gente fala que são 4 polos de poderes típicos do empregador. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Estão conseguindo ver? Sim, professora. Ótimo. Sim, professora. Pronto. Quais são os poderes do empregador? Ele tem a possibilidade de poder fiscalizatório, poder disciplinar, poder regulamentar e poder diretivo. Vocês estão vendo aí que no centro eu tenho poderes do empregador: diretivo, fiscalizatório, regulamentar, disciplinar. Quando a gente fala de poder diretivo, é aquele poder que o empregador tem de dirigir a prestação pessoal do serviço, de comandar, de organizar. É o empregador que organiza, né, a atividade, como vai ser o desenrolar dessa atividade. Ou seja, o poder de direção, é ele que direciona. E isso está bem claro lá no artigo 2º. O empregador ele tem esse poder de regulamentar, de estipular normas gerais da empresa. E aí tem uma súmula número 77, fala assim:
Nula é a punição de empregado se não procedida de inquérito ou sindicância interna a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. A norma regulamentar, muitas empresas têm estatutos regulamentando sobre normas de conduta, né, normas de regramento da própria atividade. O empregador, ele tem que seguir essas normas. Óbvio, pessoal, que esse poder que tem o empregador de direção, de regulamentar, de fiscalizar, de disciplinar, não pode haver abuso de direito, né? Qualquer situação que haja abuso, óbvio que isso vai ser analisado, estudado, né, no caso concreto. Quando a gente fala Professora, de poder a senhora está falando aqui, já na minha tela está aparecendo a responsabilidade dos sócios. Eu acho que está um slide à frente. Não, para mim aparece exatamente onde eu tô. Mudou aí? Agora está no slide 3, que é quem é o empregador. Isso. Slide 3. Estou no slide 3 nesse momento. Isso, perfeito. Então, pronto, ok. Às vezes é um delayzinho aí de alteração de página. Então, todos esses poderes que a gente fala que tem um empregador, é óbvio que não podem ser poderes ilimitados, que afrontem aí abuso de direito. Óbvio que não, né? Até tem vários artigos sobre esse jus variandi. A verdade, pessoal, o que a gente está falando aqui é o que a doutrina chama de jus variandi. Jus variandi é esses poderes que são característicos do empregador. Esse poder diretivo, esse poder regulamentar, esse poder disciplinar, esse poder fiscalizatório. Isso é o que a gente chama de jus variandi. Esse jus variandi do empregador, ele é ilimitado? Óbvio que não. Óbvio que o jus variandi hoje, a interpretação que se faz hoje desses poderes típicos, intrínsecos ao empregador, eles precisam ser vistos com muito cuidado, com muita atenção. Por isso que cada caso concreto vai ser analisado se realmente o empregador utilizou do seu poder diretivo, ou do seu poder regulamentar, ou do seu poder fiscalizatório, disciplinar, utilizando a ponderação, a razoabilidade ou não, ou se houve um excesso aí de jus variandi desse empregador. Quando a gente fala do poder fiscalizatório, é o que a gente chama, o empregador, ele tem esse poder de controlar, né? É ele que controla a jornada de trabalho dos seus empregados. Ele que acompanha a prestação de serviço. Isso está muito vinculado a esse poder de fiscalizar a própria prestação. É o empregador que é responsável por disponibilizar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas ele também continua com a obrigatoriedade de fiscalizar se aquele empregado realmente está utilizando corretamente aqueles equipamentos. Não é só o poder do empregador, e aí já passa até ser um dever, não é só disponibilizar o EPI, mas é de fiscalizar se realmente está sendo utilizado. Olha aí o poder fiscalizatório. E aí vem sempre perguntas quanto às situações de revista íntima. Revista pessoal, pode? Sim. Revista pessoal não tem problema nenhum. A empresa coloca câmeras, né, de monitoramento. Óbvio que isso não pode ser no banheiro, né? Mas nas dependências da empresa, não há problema nenhum. A revista pessoal, os empregados, antes de entrarem no trabalho, a revista na bolsa ou na saída, há também revista. Empresas que trabalham com joias, né? Fábricas de joias. Há um regramento da empresa que tem que haver essa revista na entrada e na saída. Revista pessoal, ok.
que não pode ter é revista íntima. Revista íntima, não. Aquela revista que é vinculada aos objetos, aí tudo bem. E óbvio que isso ainda tem que estar em regulamento da empresa, tem que ser publicizado para todos os empregados, não pode ser algo só para um funcionário específico. Aí já começa a desvirtuar. É um regramento da empresa geral que vai haver revista pessoal sempre na entrada e na saída do local de trabalho. Se não é algo individualizado, específico só para um empregado, não tem problema nenhum. O que não pode ter é revista íntima. A revista íntima, essa realmente não pode. Ah, professora, tanto para mulher quanto para homem há essa proibição? Sim, tá? A gente acha que revista íntima só não pode com mulher. Empregada, sexo feminino. Não, empregados do sexo masculino também não podem sofrer revista íntima. Ou seja, o poder de fiscalizar, ele está limitado, né, à dignidade da pessoa humana. Aqui, quem limita essa situação é a própria dignidade da pessoa humana, né, de respeitar o teu empregado como cidadão, né? Aquilo causa constrangimento. Por isso, qualquer situação que cause constrangimento, que você verifique que é algo individualizado apenas para aquele empregado, aquilo começa a passar como um abuso de direito. Ah, vai ter revista pessoal, tá na norma da empresa, vai ser para todo mundo. Ok. Agora, quando isso passa a ser individualizado para um empregado, aquilo já começa a ser um constrangimento. E aí, esse empregador pode até sofrer aí uma ação judicial, né? De dano moral, né? De assédio, enfim. Agora, a revista íntima, essa não, né? Aquela revista que realmente que tem um cunho já sexual, né? Essa não pode ter. Jamais. Nem para homem, né? Nem para empregado do sexo feminino, nem para empregado do sexo masculino. Poder de disciplinar. O empregador, ele também tem esse poder, né? Óbvio, né? Lembra que o empregador é ele que corre o risco da atividade empresarial, da atividade. Se a atividade der errado, é ele que vai arcar com o ônus, né? Então, é óbvio que é ele que tem que comandar para que essa atividade gere lucro, para que essa atividade caminhe bem. E aí, é óbvio que o empregador vai ter também um poder disciplinar. E aqui é um outro ponto também que precisa ser visto com muito cuidado. O poder de disciplinar é aquele poder de impor sanções. Advertência, suspensão e até a imposição ou a sanção mais grave, que é a dispensa por justa causa, né? Esse momento aqui de impor sanções é um momento muito delicado, que também não pode haver abuso de direito. A gente fala que o empregador ele pode dar alguns tipos de sanções aos seus empregados. Nós temos a advertência, que é a mais simples ou a menos grave, né? Há previsão na CLT? Não. Não há previsão na CLT disciplinando como será essa advertência, não tem isso. Normalmente, os acordos e as convenções coletivas da categoria, elas regulamentam sobre isso. Ou então, a própria norma da empresa vai regulamentar de forma clara para os seus empregados, teremos advertência para essas situações. A cada tantas advertências, você é suspenso. Isso vai ser regulamentado, cada empresa vai regulamentar de acordo com a sua conveniência. Óbvio, desde que isso não afronte a dignidade da pessoa humana, os princípios do direito do trabalho. Porque não há na CLT falando sobre isso. Depois de quantas advertências o empregado pode levar uma suspensão? Em regra, não tem isso previsto. No cotidiano, a gente percebe que as empresas fazem assim. A cada 3 advertências sobre o mesmo fato, esse empregado é levado à suspensão. Isso é o que normalmente acontece. É o que normalmente tem nas normas da empresa. Empregado chegou atrasado hoje. Primeira advertência.
Empregado novamente chegou atrasado no segundo dia, foi advertido que não podia como fazer isso. Novamente reiterou a situação, outra advertência. Terceira situação, aí pode levar à suspensão. Ou até uma demissão por justa causa, né? A suspensão, pessoal, quando há uma suspensão, a gente percebe que é algo que foi mais grave. É mais grave do que uma advertência, né? O empregado que foi suspenso, você percebe que teve um ato mais grave aí. E nenhuma suspensão pode ser superior a 30 dias. O empregador suspendeu esse empregado, só pode suspender por no máximo 30 dias. O empregado foi suspenso por 90 dias. Para isso, aí já é abuso. Tá? Isso já desconfigura esse poder disciplinar que tem o empregador. E a sanção mais grave, a punição mais grave, é a própria demissão por justa causa, né? A demissão por justa causa é exatamente a sanção mais grave que esse empregador pode dar a esse empregado. Que é suspender por justa causa. Ou seja, houve um motivo justificado para a tua demissão. Demissão por justa causa, pessoal, só pode ser feita se houver previsão legal. Só nas situações previstas pela CLT. Você, enquanto empregado, e você, enquanto empregador, você não vai supor que aquilo é uma situação de justa causa. Não, não. Tem que haver previsão legal. Tá? Empregador que demite empregado alegando que foi justa causa, quando, na verdade, não se caracterizou como justa causa, o empregado vai poder entrar com uma ação e pedir a reversão disso. A reversão da forma de rescisão. Artigo 482 da CLT, quem tiver aí com a sua CLT, olha o que ele fala. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ou seja, o empregador vai poder demitir o seu empregado quando cometer essas situações aqui. Vai poder demitir com justa causa. Artigo 482. Quando houver um ato de improbidade, uma incontinência de conduta, um mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra, à boa fama praticada contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador, prática constante de jogos de azar, perda, e aí foi uma inserção da reforma, perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência da conduta dolosa do empregado. Aqui é uma situação que foi inserida pela reforma, deixa eu dar um exemplo para vocês dessa situação que foi aqui inserida pela reforma. Vamos supor, eu sou uma advogada, empregada de um escritório de advocacia. Advogada empregada. Eu tenho um vínculo empregatício com o escritório. Imagina que se por um ato doloso, em virtude de uma situação dolosa que eu pratiquei no exercício da minha profissão, tá? Eu perco a minha habilitação pela OAB. Óbvio, para que isso aconteça, o pessoal precisa de todo um procedimento administrativo na OAB, que vai vincular aí a minha conduta enquanto advogado. Normalmente, isso acontece com advogados que realmente praticam atos dolosos contra seu cliente na atuação, né? Advogado que fica aí com o dinheiro do cliente, o advogado que engana o cliente de forma dolosa, isso é comprovado em processo administrativo.
Não é assim tão fácil você perder sua habilitação profissional, mas tem situações sim que acontecem. Existe um conselho de ética na OAB, que todos os dias eles decidem sobre esses processos administrativos de advogados aí, picaretas, né, como a gente chama. Vamos supor, esse advogado perdeu a habilitação dele para a OAB, mas imagina, ele era empregado de um escritório de advocacia. Isso é uma situação de justa causa. O escritório vai poder demitir esse empregado com justa causa, em virtude dele ter perdido a habilitação profissional em virtude de um ato doloso. Isso foi inserido pela reforma, tá? Professora, Ou seja, oi. Só uma pergunta. É muito comum na área do comércio haver esse aliciamento aí sobre os consultores, né? Vou dar um exemplo prático. Suponhamos, a pessoa trabalha em um McDonald's e aí ele bate metas e tal, e um outro empresário também do McDonald's que vê a postura desse empregado, alicia ele e leva ele com uma proposta melhor do que a que ele está recebendo atualmente. Okay. Isso também é passível de justa causa? E quais os pré-requisitos para que, se sim, quais seriam os pré-requisitos para que esse empregador desse a justa causa para esse funcionário que abriu mão do emprego para ir para um outro? Na verdade, aí o empregado vai ter que pedir demissão, tá? Aí não é situação de justa causa, não, de jeito nenhum, tá? Esse empregado aí que tem interesse, né, em assumir uma outra função, um outro emprego, né, em virtude de ter tido uma proposta melhor, ele vai ter que pedir demissão, tá? O empregado vai pedir demissão sem justa causa, vai receber como demissão sem justa causa e vai assumir no outro trabalho lá normalmente, tá? Aí não é situação de justa causa de jeito nenhum. As situações de justa causa são só apenas essas previstas pelo 482. Qualquer outra situação... Ou em caso de sendo consultor comercial de vendas, caso ele passe a produção de empregado em uma empresa, passando a produção para uma outra, isso é passível de justa causa? Não, tá? A empresa, vamos supor, são filiais do mesmo grupo. E esse empregado batia uma meta aqui, vamos supor, o McDonald's de São Luís e o McDonald's de um outro local, né? O aliciou, o chamou para trabalhar. Aí pode ser até uma negociação da própria empresa, da própria filial, em fazer essa deslocação aí desse empregado. Mas aí não é situação nenhuma de justa causa, tá? Justa causa, Ariston, é quando realmente esse empregado comete um ato grave no desempenho da sua função. Pronto. Aí esse ato grave ainda tem que ser uma situação tipificada pela legislação. Não é o empregador que vai dizer que aquilo é justa causa. Não sou eu, empregador, que vou dizer, olha, o que você cometeu hoje, para mim é justa causa. Não é você que vai dizer isso, não é o empregador. Senão o empregado estaria a sorte do empregador. Porque assim, é muito melhor para o empregador dar uma demissão com justa causa ou sem justa causa. Para o empregador, é muito melhor a demissão com justa causa. Porque uma demissão com justa causa, vários direitos trabalhistas são renunciados, eles são perdidos. Para o empregado, é muito melhor ele ser demitido sem justa causa. Por isso que as situações de justa causa são apenas as do 482. Ah, professora, aconteceu isso é justa causa? Para aí, não é não. Não é o empregador que vai dizer isso, é a lei. A situação do caso concreto precisa se encaixar com a situação que a lei determina. Senão, o empregador aí está cometendo um ato abusivo. E uma das maiores ações, ou mais corriqueira ação que a gente vê na Justiça do Trabalho, é desses empregados que são demitidos com justa causa pelo empregador. Você cometeu justa causa, está aqui, você vai sair com as verbas trabalhistas, a demissão com justa causa, ou seja, muitos direitos trabalhistas do empregado está renunciando ali naquele momento, né? Aí esse empregado diz, não, mas não foi justa causa. Ah, não, eu vou entrar na justiça para pedir a reversão disso. E aí entra com ação judicial para pedir a reversão da forma de demissão. Aí entra com uma ação judicial, excelência, olha só, eu fui demitido
como justa causa, mas na verdade não foi justa causa, não. Na verdade, ali foi uma dispensa, né? Na verdade, foi uma dispensa sem justa causa. Analise aqui os fatos que aconteceram, se enquadra no 482, o juiz vai analisar o caso concreto, óbvio, cada situação precisa ser analisada em específico. Realmente aqui não é uma situação que se enquadra no 482. Empregador, faça a reversão da forma de demissão desse empregado. Você vai ter que mudar na carteira de trabalho a forma como foi a demissão e vai ter que pagar as verbas trabalhistas agora em audiência, em juízo, conforme a demissão sem justa causa. E todos os direitos trabalhistas calculados em cima de uma demissão sem justa causa. Óbvio, né? Isso precisa ser comprovado judicialmente. Mas é muito comum essas ações. Às vezes o empregador força, né, uma situação de demissão exatamente para que o empregado, para que fique ali forjado que é uma demissão com justa causa, mas na verdade nunca foi. Sabe o que é muito comum hoje? Hoje a norma trabalhista, com a reforma trabalhista, se criou uma outra forma de rescisão. Nós temos o pedido de demissão, o empregado ele pode pedir demissão. O empregador pode demitir esse empregado com justa causa ou sem justa causa. Existe a forma que a gente chama de rescisão indireta, que é quando o empregado pede demissão, mas em virtude de um ato faltoso do empregador. É o que a gente chama de rescisão indireta. Olha um exemplo. Eu, empregada, eu fui forçada, de certa forma, a pedir demissão porque eu sofri assédio sexual na empresa, ou assédio moral. Eu não queria pedir demissão, porque pedir demissão também não é bom, né, pessoal? O empregado que pede demissão, ele também renuncia a alguns direitos trabalhistas. Mas, nessa situação, eu fui forçada a pedir, porque eu sofri um assédio sexual do meu chefe. Não tem como continuar. Isso é o que a gente chama de rescisão indireta. Também muda um pouco ali as verbas trabalhistas de uma rescisão indireta. Não se preocupe com isso, que lá na frente vocês ainda vão falar sobre rescisão, formas de rescisão. Mas só para vocês verem as formas como pode finalizar um contrato de trabalho. E a outra forma que foi implementada pela reforma é o que a gente chama de rescisão de comum acordo. O que é a rescisão de comum acordo? É aquela rescisão em que o empregado já queria pedir demissão mesmo e o empregador também já queria demiti-lo. Ou seja, os dois já não queriam continuar com aquela prestação de serviço, com aquele contrato de trabalho. Isso é uma previsão que veio com a reforma. Óbvio, se é uma rescisão de comum acordo, pessoal, as verbas trabalhistas elas vão cair pela metade. Porque lembra, os dois estão concordando aqui. Não é nem um pedido de demissão e nem uma demissão sem justa causa. Os dois, em comum acordo, querem pôr fim a esse contrato de trabalho. As verbas trabalhistas que esse empregado vai receber reduzem 50%. Me diz se para o empregador isso não é bom. Aí, sabe o que é muito comum hoje? A maioria das rescisões hoje tem sido formuladas em comum acordo. Ou seja, formalmente, o empregador comprova que foi em comum acordo. Mas, na verdade, quando você vai conversar com o empregado, ele vai dizer assim, não, mas eu não queria pedir demissão, não. O empregador já chegou para mim me comunicando que eu ia ser demitido, já me deu para assinar lá um documento que estava dizendo que eu também queria, que eu já estava querendo pedir demissão, e assim ficou, e ele me pagou como uma rescisão de comum acordo, eu assinei lá tudo como uma rescisão de comum acordo, mas, na verdade, foi uma demissão sem justa causa. Óbvio que esse empregado vai poder entrar com ação judicial e pedir aí a reversão da forma de rescisão. Eu recebi há pouco tempo, isso logo quando alterou, né, na reforma trabalhista, empregados de uma categoria daqui de São Luís, com o termo de rescisão deles, e lá tinha rescisão de comum acordo, você vai receber as verbas trabalhistas tal, conforme foi regulamentado pela Lei 13.467. Eu perguntei, vem cá, isso realmente foi uma rescisão de comum acordo? Você também queria sair? Não. O que é isso, doutora? Eu nem sei. Ele me chamou lá, me demitiu, disse que ia pagar meus direitos e eu assinei isso aqui.
Ou seja, quando você verifica o caso em concreto, você percebe que ali foi uma demissão sem justa causa. E não uma rescisão de comum acordo. Para o empregador, é melhor uma rescisão de comum acordo, porque 50% das verbas trabalhistas desse empregado caem. Então, isso acontece muito. Tá? Ações para pedir a reversão. Então, Ariston, volto na tua pergunta, que né, me vem um assunto e aí eu vou falando tudo que vem na cabeça sobre isso. Na verdade, Perfeito. tá? Na verdade, só vai ser uma situação de justa causa se o juiz conseguir, né, comprovar e verificar que se enquadrou no 482. Se não se enquadrou no 482, não é justa causa, tá? Qualquer situação em que você seja demitido com justa causa, tem que se enquadrar no 482. O empregador ele tem que comprovar isso, tá? O empregado foi pego furtando dentro da empresa. Foi feito comunicação desse empregado, foi feito relato para esse empregado desse fato. Tem testemunha para isso? Tem. Excelência, foi feito, aconteceu uma primeira vez, o empregado foi advertido, tá aqui, ó, houve advertência por escrito, ele recebeu, tá aqui, ó, 2 testemunhas da empresa que estavam presentes, assinaram, guardamos esse documento. Dê essa nova chance para esse empregado, excelência. Teve novamente essa situação, aconteceu de novo. E aí, eu demiti por justa causa em virtude de um ato de improbidade, né? Aí é falta de conduta, no âmbito da empresa. Aí tudo bem. Tem que haver essa comprovação de que houve um ato faltoso. Excelência, esse empregado, corriqueiramente, reiteradamente, ele descumpre normas da empresa. Está tudo comprovado. Foi advertido uma vez disso. Pessoal, às vezes a gente tende a achar que tem que sempre haver advertência antes da suspensão ou antes da demissão. Não, tá? Não precisa haver sempre advertência. Às vezes o empregado comete algo grave uma única vez e aquilo ali já pode ser, sim, motivo de rescisão, tá? Não precisa haver essa progressão, como a gente fala, progressão de crimes, né? Não precisa haver isso. Não precisa haver progressão de condutas faltosas para que haja demissão com justa causa. Às vezes o empregado comete uma única situação que já é possível de ser configurado uma justa causa. O empregado uma única vez, só uma vez ele foi pego na empresa bebendo, mesmo no intervalo, ele não estava na hora, mas era no intervalo, foi pego no estabelecimento da empresa ingerindo bebida alcoólica. Para aí. Isso é um ato, né, uma falta de conduta no âmbito da empresa. O empregador pode dar uma chance? Pode, se o empregador quiser, mas aquilo já pode configurar uma situação de justa causa. Enfim, então, tem várias situações que a gente não vai analisar lá na frente como situação de justa causa, mas o que eu quero que vocês entendam é que qualquer situação de justa causa precisa estar prevista no 482, precisa se encaixar no 482, senão, esse poder disciplinar do empregador, que em regra ele tem realmente, pode estar sendo mal aplicado ou pode estar havendo abuso de poder, tá? Então, todos esses poderes que o empregador tem de comandar, de organizar, de regulamentar, de disciplinar, de controlar, isso não é ilimitado. Tem que haver ponderação, proporcionalidade, respeitar a dignidade da pessoa humana, né? Até a forma como esse empregado vai ser demitido, tem que haver um certo cuidado, né? Você não pode constranger o teu empregado na frente dos colegas de trabalho, humilhar esse empregado na frente dos colegas de trabalho, ou seja, tem que haver uma postura ética dos dois, tanto do empregado quanto do empregador. Ok. Conseguiram aqui ter noção desses poderes que tem. Maravilha. Obrigado pela explicação. Nada. Dúvidas, pode perguntar. E aí, quando a gente fala do empregador, pessoal, o que eu queria chegar era aqui, ó. Responsabilidade trabalhista. A gente sabe que quem é responsável pelo pagamento desse empregado é o empregador. O vínculo foi feito com o empregador, né? Então, ele é responsável
por tudo que diz respeito àquela prestação de serviço. Agora, quando é uma empresa que tem vários sócios, como é que fica essa responsabilidade? Qual é a responsabilidade trabalhista do sócio? Porque às vezes a gente tem a situação de empregador pessoa física ou empregador empresa individual que só tem, né, um proprietário, aí é fácil. Mas quando a empresa tem vários sócios, pessoal, óbvio que cada sócio vai ser responsável ali pela sua cota, né, no limite da sua cota de participação na empresa. Se os sócios possuem cotas iguais, é óbvio que eles vão se responder de forma igual, que é o que normalmente acontece. Mas, às vezes, existem sócios com cotas diferentes. E aí isso vai ser analisado qual é a responsabilidade que cada sócio tem e tem, de fato tem, no pagamento desses empregados. Uma outra situação, qual a responsabilidade do sócio que sai da sociedade? Até onde vai a responsabilidade desse sócio? Isso está no artigo 10A da CLT, é o que ele fala. O sócio retirante, ou seja, aquele sócio que saiu, tá, da sociedade. O sócio retirante, ele vai responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que ele figurou como sócio. Você sai da sociedade, mas não quer dizer que você sai completamente da responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas, não, viu? Você sai da sociedade, mas você ainda vai continuar respondendo subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio. Mas somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. O que é isso? Enquanto você é sócio da empresa, é óbvio que você é responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas daqueles empregados daquela empresa. Até aí, ok? E se você sai da empresa? Eu saí hoje da empresa. Você ainda continua responsável? Continua. Mas só de forma subsidiária. E até 2 anos após a averbação dessa modificação do contrato. Ou seja, estamos assinando hoje, estou saindo da sociedade da empresa, saí, fui. Aqueles empregados que estão lá, tá? Pode ser que tenha verbas trabalhistas que eles ainda queiram receber, ou verbas trabalhistas não pagas devidamente. Se aqueles empregados entrarem com ação até 2 anos após a minha saída, você, sócio que saiu, você ainda responde pelas essas verbas trabalhistas? Responde, só que de forma subsidiária. O que é isso? Aquele empregado que entrou com ação, pedindo aí verbas trabalhistas não pagas, referente àquele período em que eu ainda era sócio, mas hoje não sou mais. Mas na época... Os critérios muito importantes, processualmente falando, são legítimos para figurar na relação processual os titulares dos interesses em conflito. Quem está falando? Aquilo que a gente falou, pessoal, especificamente sobre a lide. Quem está falando aí, pessoal? Está havendo interferência aqui. Qual é o interesse da lide? Então, especificamente, as partes legítimas para figurar no processo são aquelas que têm interesse no conflito. Esther, Todas as partes interessadas. Esther, por favor, está interferindo aqui na aula. Certo. Ordinária ou Ok, Esther. Cuidado aí, pessoal, com esse som de vocês que acabou, prejudica demais, atrapalha o raciocínio, atrapalha, tá? Então, cuidado com o som de vocês aí, tá? Vamos lá, até esqueci o ponto que eu estava aqui. Voltando aqui, quanto ao sócio retirante. Então, enquanto você é sócio, é óbvio que você responde por todas as verbas trabalhistas daqueles teus empregados. Mas quando você sai da sociedade, não quer dizer que você está totalmente imune de responder por uma ação judicial voltada para a área trabalhista, não. Por quê? Porque da data da averbação em que você saiu
dessa sociedade, você ainda responde 2 anos à frente a isso. Se porventura algum daqueles empregados que na época que você estava na sociedade entrar com ação e respeitando aí esse prazo de 2 anos, você ainda vai continuar respondendo, tá? Só que de forma subsidiária. O que é de forma subsidiária? Primeiro, aquele empregado que está entrando com ação e o pedido que ele está fazendo ali de valor de indenização, quem vai ter que responder por isso de forma total é os sócios que estão naquele momento na empresa. A empresa, os sócios têm como pagar, sim, o valor total que aquele empregado está pedindo. Mas vamos supor, a empresa não consegue pagar na sua totalidade o valor. Ou então nem consegue pagar o valor que aquele empregado está pedindo. Aí, você vai procurar quem? Aquele sócio retirante, que saiu da sociedade, mas que na época estava ali ainda respondendo pelos empregados. Óbvio, respeitando esse período aí de 2 anos, ele pode chegar a responder sim. Isso é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. O que é isso? Primeiro você atinge os sócios que estão vinculados, de fato, porque de fato ele é que é o devedor originário, né, daquela verba trabalhista, mas não encontrando ali suficiência para pagamento da totalidade que o empregado quer, você pode buscar de forma subsidiária, ou seja, uma alternativa, o sócio que saiu. Mas, óbvio, respeitando aí esse tempo que a CLT determina, até 2 anos aí, após a averbação da modificação desse contrato. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque aqui é a legislação tentando resguardar no máximo a possibilidade desse empregado não ficar no prejuízo. Turma, verba trabalhista é uma verba que ela está sempre em prioridade. Vocês vão ver lá em processo de execução, dentro de um processo, uma empresa está sendo executada, ela deve vários fornecedores, mas além dos fornecedores, a empresa deve verba trabalhista. Qual é a ordem de pagamento das verbas que essa empresa vai ter que pagar? A primeira verba, pessoal, é a verba trabalhista. Ela entra primeiro. Se a empresa só tiver como pagar as verbas trabalhistas, se paga tudo que é de verba trabalhista. E os demais credores que essa empresa tinha. Se a empresa devia nota promissória, devia cheque no comércio, devia um monte de fornecedor, vão ficar no prejuízo. Se o que a empresa tem só dá para pagar as verbas trabalhistas, então paga todas as verbas trabalhistas, porque é o que a gente chama de ordem de preferência. Verba trabalhista, ela está na primeira ordem de preferência de pagamento. Por quê, pessoal? Conseguem ter noção por quê? Por que verba trabalhista ela está na ordem de preferência de pagamento? Lembra da natureza alimentar que tem o salário. Salário, ele é visto com muita importância. Ele tem natureza alimentar. É o salário que alimenta o seu empregado. É uma situação de subsistência. Por isso que há toda uma proteção ao salário. Por isso que não dá para reduzir salário sem, de qualquer forma, a bel prazer do empregador. Existe uma proteção jurídica para o salário em virtude da sua natureza alimentar. Isso vem lá da dignidade da pessoa humana. Então, em ordem de pagamento, de preferência, verbas trabalhistas são os primeiros. Depois se paga o resto. Quando há falência de empresa, a empresa faliu, está se fazendo aqui a recuperação judicial dessa empresa. Ou então, vendo quem é o passivo, quem é o ativo da empresa, ou seja, quem a empresa deve e quem a empresa tem a receber de crédito. A empresa deve vários fornecedores e ainda deve um passivo de verba trabalhista muito grande. Tá, mas vamos ver o que a empresa tem de bens. O que a empresa tem de patrimônio? O patrimônio da empresa só dá para pagar os débitos trabalhistas. Então, que se pague esses débitos trabalhistas. Vocês vão ver isso em processo de execução. Isso é o que a gente chama de ordem de pagamento.
O processo de falência da Varig, da VASP, que até hoje corre isso, né? Porque era uma empresa que tinha muitos funcionários. É uma empresa que devia milhões e que tinha muitos créditos também. Quando fizeram aí passivo e ativo, compensação de débitos e créditos, viram que ela tinha um valor enorme de verbas trabalhistas a pagar. E o valor que ela tinha em patrimônio só dava para pagar as verbas trabalhistas. E assim foi feito. Ah, ficou devendo, então, muitos fornecedores? Ficou. Mas dá preferência ao pagamento do débito trabalhista, em virtude dessa natureza alimentar. Então, é por isso que existe esse entendimento da CLT do artigo 10. Ah, professora, mas eu saí da sociedade e não respondo mais. Eu acho isso errado. Quer dizer, eu saí da sociedade e ainda fico aí 2 anos respondendo ainda de forma subsidiária. Tudo bem que é de forma subsidiária. Primeiro vai tentar se atingir o patrimônio da empresa. Se não houver o patrimônio da empresa suficiente para pagar os débitos, vai tentar ver o patrimônio dos sócios que estão na empresa. Se também não conseguir pagar o valor, aí vem os sócios que saíram, respeitando aí esses 2 anos aí de prescrição. Eu acho errado, porque o sócio saiu, quem ficou é que responde por tudo. Mas veja, isso aqui é verba de natureza salarial. Tem uma interpretação diferente. Concordam com isso, pessoal? Professora, existe uma porcentagem a ser atingida desse sócio retirante subsidiariamente? Em regra, Tipo- sim. Vai depender também da cota de participação que esse sócio tinha na empresa, tá? Vamos supor, esse sócio só representava 10% da sociedade. Ele vai pagar em cima desses 10%, tá? Tem também esse cálculo. Judicialmente, o juiz vai respeitar esse cálculo de cota de participação de cada sócio. Perfeito. Por isso que não dá para dar uma regra geral. Vai depender de cada cota de participação, de cada forma de sociedade que tinha essa empresa, tá? Agora, pessoal, esse sócio que saiu, ele vai ainda poder responder solidariamente. O que é responsabilidade solidária? Já viram? Já falaram sobre isso em direito civil? A responsabilidade solidária, ela é mais punk, como a gente fala. O que é responsabilidade solidária? O que distingue a responsabilidade subsidiária da responsabilidade solidária? Quem consegue falar? Isso aqui vocês vão ver muito em direito do trabalho, muito em direito civil, demais em processo civil. Isso aqui responde muita coisa, viu? Não, excelência, o meu cliente ele era responsável subsidiariamente. Não, excelência, houve engano. O meu cliente ele era responsável solidariamente. Que vai atuar na área empresarial vai ver muito isso. Seria um sócio que assume as responsabilidades que tinham anterior à sua participação e ele, de forma solidária, assume a responsabilidade desses empregados, é isso? Em tese, sim, mas na verdade não é exatamente esse conceito, não. Turma, responsabilidade solidária quer dizer os sócios, eles respondem junto por tudo. Solidariedade. Nós temos uma obrigação solidária. Independe se o credor vai vir cobrar de mim ou do meu sócio. Independe. O credor ele pode cobrar o todo de qualquer um dos dois. Nós respondemos pelo todo. Responsabilidade solidária é quando os sócios respondem pelo todo. Ou então nem precisa ser sócio. Sabe quando há muito responsabilidade solidária? No Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou dar esse exemplo para vocês conseguirem entender. Na verdade, isso aqui é lá de direito das obrigações. Já falaram sobre direito das obrigações? Lá em direito das obrigações, vocês falaram sobre obrigação subsidiária
e obrigação solidária. É o mesmo pensamento aqui. Aqui é uma relação obrigacional, tá, pessoal? Por isso a importância de saber direito civil para entender direito de trabalho. Há essa subsidiariedade, né? Olha um exemplo para vocês conseguirem ver isso de forma clara. O que é um responsável solidário? Você compra, e aí eu vou dar um exemplo lá para o direito civil, para ficar mais claro, e aí a gente traz depois para cá, para a área trabalhista. Você compra uma TV aqui no Mateus. Você foi lá, comprou uma TV ali no Mateus, chegou em casa, descobriu que a TV não está com toda a sua qualidade a qual você esperava. Ou então está danificada, está com algum quebrado em alguma parte, a tela está com algum defeito, enfim. Aí você volta lá no Mateus e diz, ó, a minha TV não está 100% como eu esperava. Aí o Mateus vai te dizer assim, ah, mas isso não é problema meu. Isso é problema da fabricante. O defeito aí já veio com o fabricante, não foi meu, fornecedor. E aí você vai dizer, ah, não, mas eu comprei de vocês, eu quero que vocês resolvam. Ele vai dizer, não, mas aí o problema foi o fabricante que fez a TV, já veio com problema lá da fábrica. E aí você, enquanto cliente, você vai poder entrar com uma ação para pedir reparação aí contra o Mateus ou contra a fabricante? Vamos supor que foi a Sony, era uma TV da Sony. Você vai entrar com uma ação contra o Mateus, contra a Sony, ou você pode entrar contra os dois conjuntamente? Hã? Isso é lá de direito civil, obrigações. Conjunta. Conjunto. Isso, Aristão, é o que a gente chama de obrigação solidária. O fornecedor e o fabricante, eles respondem conjuntamente pelo todo. Eu não quero saber se o problema foi lá no transporte até chegar em São Luís, no depósito do Mateus. Não quero saber. Eu não quero saber se foi um funcionário do Mateus que quebrou. Ou se isso realmente já veio lá da fábrica com defeito. Eu, enquanto cliente, não quero saber disso, porque a responsabilidade é solidária de vocês. Vocês dois que se resolvam aí, ó. Eu posso entrar com ação pedindo o valor cobrado 100% do Mateus? Posso. Mas eu posso entrar também com ação pedindo 100% da reparação pela fabricante? Também posso. Mas eu posso entrar com ação colocando os dois como responsáveis pelo todo? Também posso. Responsabilidade solidária, pessoal, exatamente isso. Quando as partes, elas respondem pelo todo, independentemente se eu vou entrar com uma ação agora só contra um ou só contra todo. Se eu entrar com uma ação só contra o Mateus, ele é obrigado a me pagar 100% do meu prejuízo? É. Depois, ele é que entre em regresso contra a fabricante e tente provar que o problema foi lá na fábrica e não dentro do estabelecimento deles. Isso aí é problema deles. Ah, eu posso entrar com uma ação direta com a Sony e cobrar 100% do valor do defeito? Posso. E ela vai ter que me pagar 100%. Depois, ela é que entre contra o Mateus e peça a reparação aí, já que eles são devedores solidários. Ou seja, solidariedade é quando você responde pelo todo, independentemente do número de devedores que se tem. É diferente da responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária é aquela assim, ó, primeiro você entra contra um. Se não conseguir êxito, aí você pode, de forma subsidiária, atingir o outro responsável. Um exemplo de responsabilidade subsidiária, fiador. Fiador, ele é responsável? É, mas ele é responsável subsidiário. O que é o fiador? Fiador é aquele que garante o pagamento da dívida, não é? Ele não é o devedor principal. Eu fui lá, vou comprar um imóvel e me pedem um fiador. Eu vou lá e indico alguém como meu fiador. Aí o fiador vai lá e dá o aceite, concorda. O que é esse aceite do fiador? Ó, eu estou aqui, concordo
que se porventura ele não conseguir pagar, eu estou aqui e pago. Eu estou aqui garantindo o pagamento da dívida. A minha responsabilidade é solidária com ele, você vai poder me cobrar diretamente se ele não pagar? Não, não. Você vai cobrar dele primeiro. Se porventura ele não consiga pagar, não tenha como pagar, aí de forma subsidiária, como uma alternativa, você vem para mim, fiador. Conseguiu entender a lógica de obrigação subsidiária e obrigação solidária? No âmbito do direito civil? Traz para cá para o direito do trabalho, é a mesma coisa. O sócio que se retirou, pessoal, ele responde subsidiariamente. Ou seja, primeiro você tenta atingir a empresa, tá? Empregado, você aí, que está cobrando esses débitos, primeiro tente atingir a empresa. Caso ela não tenha como pagar, atinja os sócios que estão nesse momento. Caso também eles não consigam, aí eu, sócio retirante, que saí, mas ainda estou ali naquele prazo prescricional de 2 anos, ainda posso ser acionado. Mas lembra, de forma subsidiária. Eu sou só a tua terceira alternativa, tá? Primeiro atinge a empresa, não tem, tenta atingir os sócios, também não conseguiu ter nada, não conseguiu encontrar patrimônio nenhum, aí você ainda tem a alternativa de me acionar. Mas olha, existe uma ordem aí que tem que ser respeitada. Isso é responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária, pessoal, não tem essa ordem. A responsabilidade solidária é, já pode me chamar logo desde o início, viu? Eu já sou responsável desde o início. Não precisa respeitar essa ordem. Olha o que diz o parágrafo único aqui que está na tela para vocês. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado fraude na alteração societária. Imagina, esse sócio retirante, ele saiu já tentando realmente fraudar. Ele saiu realmente tentando burlar para se livrar de pagamentos de verbas trabalhistas. Se ficar A minha tela tá comprovado. tela 4, professora. Tela 4, exatamente. Ó o finalzinho, parágrafo único aqui. Consegue ver? O sócio retirante, parágrafo único do artigo 10A. O sócio retirante, ele vai responder solidariamente quando os demais ficar comprovado fraude na alteração. Ou seja, aquele sócio, ele saiu da empresa com o intuito realmente dolosa de fraudar aí pagamentos de verbas trabalhistas. Óbvio que isso vai ter que ficar comprovado, né? Se ficar comprovado que esse sócio que saiu exatamente para burlar pagamento de verba trabalhista, ele não vai ser responsável subsidiário, ele vai ser responsável solidário. O que é isso? Ele já pode ser acionado logo desde o início. Não vai precisar respeitar essa ordem de preferência que o artigo 10A da CLT determina. Conseguiu entender isso aqui, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Olha o que diz. Oi? Sim, professora. Ótimo. Isso tá, pessoal, no artigo 10 da CLT de vocês. Leitura do artigo 10 para vocês. O artigo 10, pessoal, ele teve várias alterações com a reforma trabalhista. Olha o que diz o caput do artigo 10. Qualquer alteração na natureza jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O caput, pessoal, é a regra geral. O que ele está dizendo? Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, isso não vai afetar nada para os empregados. Saiu um sócio, entrou outro. A empresa agora é um grupo econômico. Isso afeta no meu contrato de trabalho? Não, eu continuo sendo empregado do mesmo jeito. Ou seja, mudança na estrutura
jurídica da empresa, isso não afeta a relação que tem com seus empregados. Eu continuo sendo empregado da empresa. Essa é a regra geral. Isso é no intuito de dar segurança jurídica para os empregados. Imagina se toda vez que mudasse a base estrutural da empresa, mudasse a parte dos sócios, saiu um sócio, entrou outro. Imagina se isso mudasse a relação trabalhista que eu tenho com essa empresa. Ou seja, a cada mudança de sócio, a empresa teria que fazer um outro contrato comigo, empregado. Óbvio que isso não precisa. Mudou a base estrutural da empresa, mudou a forma de regimento lá da empresa. Antes era só um sócio, agora tem 2, 3, 4. Isso não muda a relação e a responsabilidade que essa empresa tem comigo enquanto empregado dela. Se porventura isso acontecesse, pessoal, os empregados ficariam sempre aí no prejuízo. Ah, saiu um sócio. Entrou um sócio novo. Eu, empregado, vou pedir demissão ou fui demitido depois de 1 mês, 2 meses. Eu vou entrar com ação contra quem? Vou entrar contra o sócio que saiu, porque na época era ele que era meu empregador. Eu vou entrar contra ele. Óbvio que não. Eu vou entrar contra a empresa. Muda a base estrutural da empresa, mas isso não muda a minha relação enquanto empregado com essa empresa. Conseguiu ter ideia disso, pessoal? Isso é para proteger os empregados. Tá? Isso é para dar segurança jurídica aos empregados. E aí, vou chegar no outro ponto agora. Grupo econômico. Grupo econômico é outra situação que gera dúvida. O que é um grupo econômico? Isso dá muito problema em ações trabalhistas. O que é um grupo econômico? Uma coisa é eu ser empregado de um empregador, pessoa física, ou até pessoa jurídica, quando é empresário individual, ou seja, só uma pessoa. Eu sei que é meu empregador. Agora, imagina você é empregado de uma empresa que compõe um grupo econômico. Eu sou um típico exemplo disso. Eu sou empregada de uma faculdade, Pitágoras, São Luís, que ela compõe um grupo econômico, o Grupo Croton. O Grupo Croton tem várias empresas que compõem esse Grupo Croton. No Brasil inteiro. A minha base vinculada é com a base São Luís, Pitágoras São Luís, que é apenas uma empresa desse grupo maior. Como é que fica essa minha relação? Grupo econômico, pessoal, nada mais é do que reunião de empresas que serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Olha que massa. Se é um grupo econômico, pessoal, todas aquelas empresas que estão ali juntas, compondo um grupo econômico, elas são responsáveis solidárias. Não é subsidiária, é solidária. Todas as empresas que compõem o grupo econômico, elas respondem em conjunto por todas as dívidas que essa empresa tem, por todos os débitos aqui trabalhistas que essa empresa tem. Quais são os requisitos que eu vou observar um grupo econômico? Demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunto das empresas dele integrantes. É óbvio que o juiz, quando vai analisar, ele tem que ver se aquilo ali é realmente um grupo econômico, né? Se as empresas, se há essa comunhão de interesses de todas as empresas. Grupo Croton, isso é visível. Todas as empresas do Grupo Croton, elas têm uma comunhão de interesse. Elas estão vinculadas ao sistema educacional. Tem empresa vinculada ao Grupo Croton, que é de pós-graduação, tem outras que é de graduação, tem outras que é preparatório para concurso, que é o LFG, né, que hoje faz parte do Grupo Croton.
Ou seja, existe uma comunhão de interesse aí. São ligações de empresas, integração de empresas que atuam no mesmo segmento educacional. Tá? E aí, coloquei um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Grupo Mateus. Tem o Eletro Mateus, Armazém Mateus, Mix Atacarejo. Pode ser, pessoal, que esses empregados eles sejam contratados com o CNPJ do Mix Atacarejo, ou com o CNPJ do Armazém Mateus, ou com o CNPJ do Eletro Mateus. Não importa, eles compõem o mesmo grupo econômico. Todas essas empresas aí respondem solidariamente pelo pagamento das dívidas desses empregados. Grupo Globo. Grupo Globo, eles têm várias empresas interligadas aí. Globo News, Globosat. Vocês estão conseguindo ver essa tela, pessoal? Sim, professora. Eu não estou conseguindo ver, não, professora. Quem não tá, pessoal, deve ser algo com a internet, tá? De vocês. Que não tá conseguindo carregar o material, mas os demais conseguem ver a tela aqui? Sim. Pronto, então é isso, tá? Quem não tá conseguindo ver é algo aí da internet. Ou então, tá acessando pelo celular, né? Se estiver acessando pelo celular, você não consegue ver realmente. Grupo Globo. Eu tenho Globosat, eu tenho o Extra, tem a Revista Época, tem a rádio, tem ou seja, tem a editora Globo, ou seja, eu tenho várias empresas vinculadas a um grupo econômico. Essas empresas, independentemente se eu sou contratado da CBN, ou da Revista Época, ou da Globo News, independente da empresa a qual está me vinculando aqui meu contrato, o grupo econômico em si responde solidariamente pelas verbas trabalhistas. Ok. E aí, o parágrafo 2º do artigo... Parágrafo 3º do artigo 2º da CLT... Olha o que diz o artigo 2º, a gente já sabe, porque já lemos reiteradamente. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Independentemente se cada empresa dessa, pessoal, é autônoma, tem o seu corpo estrutural da empresa formado, independentemente disso. Mas elas comungam entre si, elas compõem, elas integram um grupo econômico. E se integram um grupo econômico, responsabilidade solidária de todas essas empresas no pagamento decorrente de relação de emprego. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 2º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dela integrante, que é exatamente aqueles requisitos, né? Muitas das vezes se entra com uma ação trabalhista, um empregado, para dizer, olha, eu trabalho num grupo econômico. E aí o juiz vai analisar se realmente há um grupo econômico ali. Se há realmente essa atuação conjunta das empresas, essa efetiva comunhão de interesses entre essas empresas, essa demonstração de interesse integrado entre essas empresas. A mera identidade de sócios, isso não pressupõe que é grupo econômico, não, tá?
A empresa X tem sócios que, entre os sócios, 3 são os mesmos de uma outra empresa. Então, por si só, eu já acho que isso é um grupo econômico. Não, tá? Tem que haver essa ligação aqui de comunhão, de interesse. A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Eu tenho que observar se há essa comunhão dessas empresas. Se todas elas, apesar de cada uma na sua autonomia, na sua atuação, se o objetivo final é o mesmo, a integração, a interligação. Quando você percebe o grupo econômico, aqui, o Globo, né? A Globo, o Grupo Globo, você percebe que todas as empresas nela estão vinculadas à comunicação, à informação, ao jornalismo, ou é impresso, ou é em rádio, né? Ou seja, você percebe que tem uma ligação aqui, tem uma integração, elas se interligam. Uma menciona a outra, né? Fiquem de olho na Globo News, fiquem de olho aí nas informações da revista Época, você percebe que há, sim, uma ligação da atividade entre elas. Não é porque tem identidade de sócios que eu já acho que é grupo econômico. O juiz vai analisar isso, esse caso concreto, tá? Ok. Então, já sei. Então, se eu estou vinculada à base São Luís e, porventura, não receber minhas verbas trabalhistas da base São Luís, eu posso entrar com uma ação cobrando de qualquer empresa que está vinculada ao Grupo Croton, porque eles formam um grupo econômico. Pessoal, isso é bom para o empregado ou não? Esse entendimento aqui é bom para o empregado? Hã? Vocês acham que compor o grupo econômico, isso é um ponto positivo para os empregados que compõem aí essas empresas? Óbvio, pessoal, é uma possibilidade maior de eu nunca ficar no prejuízo, né? Porque vai que o Pitágoras São Luís fecha a falência da base de São Luís e ele não me pague minhas verbas trabalhistas. Eu tenho aí uma possibilidade enorme de cobrar isso do grupo econômico, de outras empresas que compõem o grupo econômico, e de forma solidária, não é de forma subsidiária. Eles respondem em conjunto pelo pagamento do todo. Isso, esse entendimento, é muito bom para os empregados que trabalham para essas empresas que compõem o grupo econômico. Grupo econômico, pessoal, ele pode estar em duas situações, em duas espécies. Conseguem ver aí? Grupo econômico a gente chama por subordinação vertical, ou seja, tem uma empresa controladora que controla várias outras empresas. Eu consigo ver que há uma empresa que controla, administra todo o grupo econômico. Tem uma empresa mãe, como a gente chama, e é ela que direciona todas as outras empresas. Mas também eu tenho um grupo econômico que cada empresa tem a sua autonomia. Não, eu não consigo ver que tem uma empresa controladora que controla todas as outras, não. Cada uma tem a sua autonomia, mas, óbvio, a identidade entre elas, né? O objetivo entre elas é o mesmo. Porque muitas das vezes, antigamente, quando se alegava que aquela empresa era composta de um grupo econômico, a empresa dizia assim, não, cada uma tem autonomia, ó. Grupo econômico tem que ter uma empresa mãe que direciona, que controla as outras empresas menores. Isso aqui não é grupo econômico. E aí existe vários tipos de grupo econômico, tá? Tem esse grupo econômico que realmente tem uma empresa mãe, mas tem grupo econômico que é formado pela composição de várias empresas e cada uma tem a sua autonomia. Cada uma dirige a prestação de serviço de forma autônoma, mas todas compõem aí um grupo só. Ok?
Então, grupo econômico por subordinação vertical ou grupo econômico por coordenação horizontal. Tanto faz, é grupo econômico do mesmo jeito. Tranquilo? A responsabilidade já falamos. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Sim. Tô vendo aqui que a gente já são quase 10h20, é isso mesmo? Perdi total noção aqui de horário hoje, viu? E você não me avisa também, né? Ninguém me avisa. Que bom. É porque ninguém tá preocupado com o horário. Turma, então vamos dar um intervalinho? Falta um tópico que eu quero ainda falar para vocês hoje, que é sucessão trabalhista, tá? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de grupo de empresa. Eu quero finalizar a sucessão trabalhista hoje ainda. Então, vou dar 10 minutos para a gente beber uma água, vai no banheiro, e aí a gente volta para finalizar com sucessão trabalhista. Certo? Vou deixar aqui na tela a sucessão trabalhista. 10 minutinhos, a gente volta já.
Pessoal, vamos lá. Vamos voltando. Turma, quero dar informação aqui para vocês. Estou vendo aqui muitos alunos ainda com pendência de atividade virtual a ser feita, alunos de pendência, tá? Dessas atividades que aparecem para vocês aí, que vocês precisam fazer, tá? Então, não vou nominar aqui alunos que precisam, mas acessem o aba de vocês, tá? E vejam aí as atividades virtuais. Aluno de desafio nota máxima, se tiver alguém com desafio nota máxima a ser feita, faça urgentemente. Estudo dirigido, aluno que ainda não fez seu estudo dirigido também, façam, tá? Vou verificar esses alunos que ainda estão com pendência nessas atividades virtuais, nesses estudos dirigidos, tá? Aluno que está aí no desafio nota máxima também. Então, acessem o AVA de vocês, pessoal, e vejam e cumpram com essas atividades virtuais que vocês têm que fazer, tá? Isso também é uma forma de avaliação pelo professor. Muitos alunos ainda com essas pendências. Certo? Consegue me ouvir? Tá todo mundo aí? Da professor. Vamos lá, então. Então, primeira informação era essa. Segunda informação é que eu recebi aqui retorno da coordenação que alunos que estão matriculados realmente já estão com visualização desde a semana passada, tá? Então, quem perdeu aí atividades, fique de olho nas atividades que virão, tá? Não vou abrir prazo, prorrogar novamente, já foi prorrogado desde a semana passada, que venceu ontem, os prazos de prorrogação das atividades 1, 2, e ontem também venceu a 3, né? Porque já foi lançado na semana passada. Então, aluno que já estava com matrícula já regulamentada, tá? Não vou abrir aí exceção, não. Agora, situações que a coordenação me demonstre que o aluno entrou já depois, de fato, aí, então procura a coordenação para que eles entrem em contato, para que eu faça essa situação, exceto aqui pessoal que eu fiz as ressalvas no início, tá? Emily, Aline, Paula, Ariston, né? Os demais AVA, entrar no AVA toda semana para ver o que tem para vocês. E principalmente atividades virtuais, estudo dirigido. Também estou vendo aqui que tem muito aluno ainda sem fazer. Isso é forma de avaliação também pelo professor, tá? Então vamos lá. Para a gente finalizar o que eu havia programado para hoje, sucessão trabalhista. Sucessão trabalhista é também outro tema muito falado, né? O que é sucessão trabalhista? É a alteração subjetiva do contrato com relação ao empregador. É exatamente o que a gente havia falado anteriormente. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, isso não vai afetar os direitos adquiridos por seus empregados. A minha empresa foi vendida para um outro empregador, para uma outra empresa. O meu empregador mudou a base estrutural da empresa. Isso muda a minha relação? Não, tá? Qualquer alteração subjetiva do contrato, ou seja, qualquer alteração de pessoas, de base de gerência, administrativo da empresa, isso não muda a relação com o seu empregado. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalhadores dos respectivos empregados. Isso é o que a gente já falou, isso é sucessão trabalhista. Quem assume, pessoal, a empresa, vai assumir com o bônus e o ônus. Quando você assume uma empresa,
Ah, eu comprei uma franquia, isso acontece muito com franquia, né? Ah, já existia uma franquia aqui em São Luís, que estava indo mal, indo ruim. Eu comprei essa franquia. Quando eu compro essa franquia, e aí tem que ficar ali determinado se o franqueado anterior vai demitir todos os empregados ou se eu vou continuar com os contratos de trabalho daqueles empregados. Se não há rescisão do empregador anterior e eu compro essa franquia, a ideia é que eu estou assumindo os encargos trabalhistas daqueles empregados que estão ali, continuam. A não ser que eu compre a franquia e diga, olha, rescinda a franqueador anterior todos os contratos que você tem, rescinda com todos os seus empregadores que eu vou comprar, que eu vou adquirir a partir de agora. Vou contratar os meus ou não? Não, eu vou dar continuidade. Se há essa continuidade, eu estou assumindo os empregados do franqueado anterior. Eu aceito o bônus e o ônus, né? A verdade de sucessão trabalhista, na verdade, você pega o bônus e o ônus. Para os empregados que continuam, que estavam na época do empregador anterior e agora estão comigo, o novo empregador, para eles o contrato não mudou em nada. É continuidade da prestação de emprego. Olha o que diz quando se fala dessas situações de quem é a responsabilidade pelos direitos trabalhistas. É o novo proprietário ou o antigo proprietário? Existe muita dúvida nisso. Olha o que diz o 448A da CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista no artigo 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, ou seja, eu, empregador que estou assumindo agora, mesmo que seja de encargos trabalhistas, da época da empresa, do empregador que saiu, quando eu assumo, eu estou assumindo como um todo. A responsabilidade vai ser da empresa sucessora, dessa que está assumindo. Porque lembrem, contrato de trabalho, a regra é da continuidade da relação de emprego. Se não houve rescisão para nova admissão, a ideia é que esse contrato está continuando. Se eu assumo essa empresa, eu estou assumindo no todo os débitos e os créditos. Tá? Então, a empresa que sucede, a empresa que adquire, ela adquire respondendo pela carga trabalhista, mesmo do período anterior, a que ela não era ainda administradora dessa empresa. Olha um exemplo. Coloquei para vocês. Uma padaria foi vendida para outros proprietários. Os novos proprietários, sucessores, irão responder pelas verbas trabalhistas dos contratos que estavam em vigor, mesmo que sejam de dívidas anteriores a essa venda. Não adianta esse sucessor dizer, não, mas esse empregado, quando eu entrei, ele já era empregado, era da empresa anterior. Eu vou responder a partir da minha data de entrada. Não. Não existe isso para a área trabalhista. Se você é a empresa que sucede uma empresa anterior, você está assumindo todos os débitos trabalhistas anteriores à sua entrada nessa empresa. Por isso, a importância de você só fazer essa sucessão quando você realmente souber como está os débitos e créditos da empresa. E aí, isso já vai para a área empresarial, né? Se eu vou comprar uma franquia, ou se eu vou suceder uma franquia, eu só vou fazer isso se eu realmente tiver noção dos débitos que essa empresa tem. E se vale a pena, né? Se eu assumo uma empresa que eu sei que ela tem vários débitos trabalhistas a cumprir, eu estou assumindo ciente que esses débitos vão passar para mim, independentemente da data em que eu entrei nessa sucessão. Então, aí, já passa por uma análise mais empresarial e comercial do que trabalhista, porque trabalhista não tem dúvida.
Sucessão de empresa, quem vai responder é o sucessor. Você assume com todo. Para os empregados, essa mudança não significa nada. Os contratos de trabalho continuam ali vigorando de forma indeterminada, por tempo indeterminado. Por isso, só assuma se você souber como exatamente está a situação daquela empresa. Se tem muito débito a pagar, não é tão interessante você assumir. Aí vai para uma análise empresarial do que uma análise trabalhista. Agora, no caso de sucessão trabalhista fraudulenta, isso está no 448A, parágrafo único. A empresa sucedida vai responder solidariamente com a sucessora quando for comprovada a fraude na transferência. Então, em regra, pessoal, quando não há fraude, quando não se fala de fraude, né, uma empresa se sucedeu a outra normalmente, como é algo que acontece todos os dias, né? Uma empresa sucede a outra, um novo proprietário assume uma empresa anterior, isso é algo que acontece todos os dias, não há problema nenhum. O novo empresário vai responder por todos os débitos que estão ali na empresa anterior. A empresa anterior sai daqui da responsabilidade, né? Agora, se há fraude aí entre essas situações de empresa anterior e empresa sucessora, ó, você vai suceder, tá? Exatamente para que eu não pague as verbas trabalhistas, ou tente burlar aí verbas trabalhistas, você vai suceder como fraude, tá? Aí, se há configuração dessa fraude, aí a gente consegue ainda colocar a empresa anterior, né, ainda como responsável pelo pagamento dessas dívidas. Óbvio que isso vai ter que ser analisado no caso concreto, né, porque a responsabilidade dela vai ser solidária, né. Tanto a empresa sucessora como a sucedida vão responder por esses débitos trabalhistas aí de forma solidária. Mas óbvio que eu estou falando de uma situação de fraude devidamente comprovada, né, nessa transferência. Situações normais de empresa que sucede a outra, que não há nenhum intuito fraudulento de deixar aí empregados inadimplentes ou com situação de prejuízo, aí volta para a situação normal. Quem assume com todo, né? Assume toda a responsabilidade dos débitos trabalhistas da empresa sucedida. E aí, coloquei uma última questão aqui, só para a gente praticar. A responsabilidade solidária das empresas que integram o mesmo grupo econômico do empregador. Vem da onde? De onde é que se tira esse entendimento? Ele emerge da própria CLT, né? E não depende da prestação de serviços a todas as empresas do grupo. De fato, não preciso prestar serviço para todas as empresas do grupo Croton. Seria até impossível fazer isso, né? A minha vinculação é com a base São Luís. Se a base São Luís está ligada a um grupo econômico, ali já está demonstrada a responsabilidade solidária de todo o grupo econômico pelas verbas trabalhistas dos empregados vinculados a qualquer uma das bases, né? E isso é muito bom. Conseguiram, pessoal, entender aqui? Hoje a gente falou sobre assuntos que geram muita polêmica e que geram muitas ações judiciais, tá? São várias as ações judiciais de sucessão trabalhista. Às vezes, isso aqui vocês vão ver muito se trabalhar na parte de consultoria de empresa. Advogado empresarial precisa saber de área trabalhista. Alguém que vai para a área empresarial, ela precisa entender de direito trabalhista. Porque o tempo inteiro ela vai receber aí situações de consultoria das situações. Eu vou assumir a empresa tal. Qual é a minha responsabilidade nessa assunção aí? Então, muito importante os assuntos que vimos hoje. Estudem, vejam jurisprudência sobre grupo econômico, sobre responsabilidade trabalhista de grupo econômico.
sobre responsabilidade trabalhista, de sucessão trabalhista, quando uma empresa sucede a outra. São várias as ações judiciais nesse sentido. Ok, pessoal? Dúvida no que a gente comentou hoje? Ou não? Bem tranquilo? Sim? Todo mundo está me ouvindo, pessoal? Todo mundo aí, todo mundo... Acho que a aula foi bem tranquila. Tranquilo, né? Aline, pode falar. Eu entendi tudo, professora. Obrigada. Para mim que trabalho na área, é mais fácil explicar as situações. Com certeza. Já é algo que você assimila com uma visão prática, você já vivencia. Quem já é empregado, né? Quem já tem essa vivência de relação de trabalho, consegue ver isso aqui de uma forma muito fácil, né? Quem já tem carteira assinada, ou quem já teve a situação de rescisão, de contrato de trabalho, já vivenciou isso, é muito fácil, realmente, né? Você ter uma noção maior do que a gente está comentando. E algo que a senhora falou é muito importante, né? Eu estava falando a respeito do advogado empresarial, que ele precisa entender disso. Sim. Eu acredito que hoje, até quando você assume um cargo de liderança numa empresa, independente de você ser advogado ou não, você precisa conhecer até para você não cometer erros. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Quando você entra numa empresa, num cargo de gestão, você precisa entender, ter noção de área trabalhista. Você precisa ter noção de área empresarial, né, de direito empresarial. De fato, você tem toda a razão. Perfeito, pessoal. 23 alunos presentes nesse momento. Deixa eu finalizar aqui a chamada de vocês. Turma, então, Professora, combinado assim. Oi, pode falar. a aluna Maria Vitória teve que se ausentar porque a internet dela caiu, ela não conseguiu mais entrar na aula. Ok. Tá Ok, bom? Maria. E eu queria perguntar também para a senhora se o nome da Raíssa tá aparecendo aí. Raíssa. Uhum. Raíssa de Araújo, sim. Tá bom, tá ok. Porque para algumas pessoas não estava, eu pensei que para a senhora também não estava aparecendo. Não, na verdade, só um aluno que não está, que é o Ariston, né? Mas ele já me justificou aqui. Só o restante, todo mundo eu consigo ver o nome, tá? Não, Tá, Ariston, ok, ó, você já tô vendo seu nome, viu? Ariston Gonçalves, é isso? Ó, Ariston, já todo mundo já com o nome aqui aparecendo, tá? Pronto. Deixa eu finalizar aqui a chamada de vocês. Pessoal, então é isso. Fiquem de olho que eu já vou lançar a atividade 4, tá? Até amanhã, atividade 4, com prazo até quarta-feira que vem, né? Para resolver. E vai ser sobre um assunto que a gente tratou hoje aqui, né? Sobre empregador. A atividade 4 vai ser sobre o tema de hoje. E vou colocar no máximo até amanhã no aba de vocês. Então, façam aí no final de semana. Não deixem para finalizar na quarta-feira. O prazo vai até quarta, né, meia-noite, mas tentem fazer o mais rápido possível. A atividade 3, já vou corrigir e já vou lançar também. Quero fazer isso até antes do final de semana, para vocês já conseguirem ver, pelo menos aí, até a atividade 3, a nota lançada, tá? Deixa eu finalizar. Ótimo. Pessoal, a aula que vem, já quero falar de terceirização. Acho que já dá... Não, na verdade, a aula que vem, acho que já comecem a falar de contrato de trabalho. Né? Então, já comecem a estudar contrato de trabalho, tá? Será nosso assunto das nossas aulas posteriores. Vamos passar várias aulas falando de contrato. Certo? É isso. Vou finalizar, então. Frequência feita. Deixa eu finalizar aqui a gravação.